Hoje a nossa conversa é sobre adesão e sistemas adesivos. E o nosso capítulo de referência para essa aula é o capítulo 12 do livro da Nusavice de materiais dentários. Nessa aula nós vamos abordar 7 tópicos e vamos começar falando sobre as funções dos adesivos. Inicialmente, logo no início do capítulo, o autor descreve que os adesivos eles devem promover uma resistência à separação entre um substrato aderente. Então, o que o adesivo faz? Ele vai unir o substrato à resina composta, por exemplo. Então, ele deve ter resistência a essa separação entre o substrato e a resina composta. Ele não pode se separar desse substrato da resina facilmente. Ele deve ter essa resistência à separação, deve distribuir as tensões ao longo da superfície e selar a interface entre o substrato e o material restaurador, aumentando a resistência à microinfiltração, diminuindo a sensibilidade, o manchamento e a cárie. Um dos objetivos também do adesivo é selar esse substrato. Eu não quero ter criações de gap entre o adesivo e o substrato que possam causar microinfiltrações. Esses gaps também podem gerar sensibilidade dentária no paciente e também pode causar aquele manchamento marginal ao redor das margens da restauração. Então, isso também não é desejável. Então, o adesivo ele deve ter resistência à separação, distribuir as tensões e selar as interfaces. Bem, para que ocorra a adesão, a gente precisa aí de 3 condições. A conservação da estrutura dental sadia. Então, o adesivo ele vai funcionar muito melhor num substrato sadio do que naquele substrato cariado, com tecido amolecido. Então, a superfície ela deve ser conservada de forma sadia. Eu tenho que ter uma retenção ideal alcançada. A gente sabe que os adesivos ele agem sobre retenção micromecânica, então através da criação de porosidades nessa superfície, os adesivos vão impregnar essas porosidades e fazer a ligação com a resina composta. Não tem que ter essa retenção ideal alcançada e deve prevenir a microinfiltração através do selamento da cavidade. O processo de adesão vai envolver 2 passos básicos. Primeiro, para que a adesão ocorra, eu preciso então preparar aquele substrato, o esmalte ou a dentina. E para isso a gente vai precisar remover a hidroxiapatita para que as micro-retenções sejam criadas. Então a gente vai ver mais à frente que quem faz isso, quem faz esse preparo antes do adesivo propriamente dito, é o ácido fosfórico. Ele vai preparar aquele substrato, vai remover a esmerleia, vai criar essas micro-retenções para que o adesivo possa penetrar. E depois, infiltração dos monômeros resinosos e consequentes polimerização dos microporos. Então, depois que eu preparo o substrato, que as retenções estão criadas, o adesivo penetra, isso seria a infiltração dos monômeros, que o adesivo é um monômero, então ele vai penetrar naquelas micro-retenções e depois que eu polimerizo, aquilo fica endurecido dentro daquelas retenções criadas, né? E aí ele vai se ligar, vai fazer uma copolimerização com a resina composta que eu vou adaptar em cima, tá? Então, seria basicamente assim que vai acontecer a adesão. E, em geral, os seguintes fatores podem ter maior ou menor influência na adesão. Então, para que a adesão aconteça, a gente precisa observar alguns fatores importantes. Primeiro, que é a energia de superfície e o molhamento. Então, o adesivo ele precisa ter uma boa capacidade de molhamento, ele precisa molhar essa superfície. E aí existem graus de molhamento, né? Vamos imaginar, por exemplo, 2 líquidos. Um líquido é mais viscoso, por exemplo, o mel, e um outro líquido é a água. E aí vamos pingar 2 gotas, uma gota do mel sobre a placa de vidro e uma gotinha de água. Quem você acha que vai escoar mais, molhar mais essa placa de vidro? É a gota do mel ou a gota da água? É a gota da água.
Porque o mel ele é mais viscoso, né? A gente vira um frasco de mel e ele demora a escoar e a pingar na superfície, diferente da água que rapidamente já escoa e já molha a superfície. Então isso seria um molhamento, é a capacidade que um líquido tem de molhar uma superfície. E quanto mais o meu adesivo molha essa superfície, melhor vai ser essa capacidade de adesão. A interpenetração também é importante. Ele não só deve molhar essa superfície, mas ele deve ter a capacidade de penetrar naquelas retenções que nós criamos. A retenção micromecânica e a adesão química também é um fator importante. O nosso adesivo convencional, ele vai agir por retenção micromecânica, né? Nós já vimos então que o ácido fosfórico prepara a superfície, ele penetra naquelas irregularidades criadas, é o fotoativo e aí fica lá tudo endurecido dentro dos túbulos, dentro das retenções que foram criadas. Mas existem alguns monômeros, algumas coisas que a gente coloca nesse adesivo que fazem com que ele tenha uma adesão adicional. Então, por exemplo, o 10-MDP, que é um tipo de monômero que já existe, a gente coloca no adesivo, ele tem afinidade com o cálcio da dentina. Então, além da retenção micromecânica, da adesão micromecânica, eu vou ter adesão química acontecendo também por conta da ação desse monômero adicional que foi colocado, que vai ter adesão química ao dente, porque ele vai se aderir ao cálcio da dentina. Então, se eu tenho um adesivo que tem esse potencial, melhor vai ser a minha adesão também, tá? Adesivos que têm esse potencial de adesão química, além da adesão micromecânica, vão ser melhores. E aí, falando do molhamento, eu achei isso aqui importante, que ele coloca os graus de molhamento, né? Então, só para você saber que um molhamento ideal, ele vai estar com um ângulo próximo a zero. Se a gente for medir o ângulo entre a gota da água e a superfície da placa de vidro, por exemplo, esse ângulo ele tem que estar próximo a zero para que eu tenha um molhamento perfeito e favorável para a adesão. Então, quando eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, ele vai chamar de majoritariamente não compatível. São nomes estranhos, nomes chatos, né? Mas eu achei isso aqui, cara de questão, acho que valeu botar aqui. Então, majoritariamente não compatível é um ângulo muito alto, né? Absolutamente não compatível, então de forma alguma não vai ser compatível, é 180 graus. Então, perceba, vai aumentando os graus, vai ficando uma coisa assim absurda. Se eu tô dizendo para você que o favorável para ter adesão é lá próximo a zero, então acima disso já não vai ficar legal. Então 180, 90 são não compatíveis com a adesão. Agora, quando começa a baixar isso aí, menor que 90 graus, aí vai se aproximando de zero, eu já começo a ter alguma situação favorável, mas ainda não é perfeita. Por isso que menor que 90 graus é majoritariamente compatível. Eu vou ter ali algum grau de molhabilidade. Mas o legal mesmo para a gente ter adesão é o absolutamente compatível, que é o 0 grau, tá? Então, para você decorar, não compatíveis vão ser acima de 90 graus. E compatíveis começa a ter alguma compatibilidade, vai descendo, vai se aproximando de zero. Energia de superfície também é um outro termo importante da gente entender, tá? A energia de superfície do substrato tem que estar alta para que a adesão aconteça. Então, vamos pensar assim, energia, quando eu digo assim, aquela pessoa tem uma energia alta, né, alto astral, é uma pessoa que é uma pessoa bacana, que tá feliz com a vida, tá de bem com a vida, né? Então, você vai levar isso aqui para entender esse conceito de energia de superfície que tem que estar sempre alto. Então, assim, a dentina, o esmalte, eles têm que estar sempre com a energia de superfície lá em cima, alto astral, bacana, para receber bem o adesivo, para que a adesão ocorra, tá? Então, eles têm que estar alto astral.
E aí, quando eu coloco o ácido fosfórico na superfície, o ácido fosfórico faz o quê? No esmalte, ele vai remover a sujeira, digamos assim, esmirler, vai criar aquelas retenções e vai ajudar a aumentar a energia de superfície do esmalte. Só que isso não acontece com a dentina, devido às características histológicas que a dentina tem. Na dentina a gente tem mais água, na dentina a gente tem fibras colágenas, na dentina a gente tem muita coisa que o esmalte não tem. Então, quando eu coloco o ácido fosfórico na dentina, ao invés de aumentar a energia de superfície, ele faz o contrário, ele baixa a energia de superfície da dentina. Porque aí eu removo aquela sujeira, e no que eu removo a sujeira, quem é que eu vou expor? As fibras colágenas. Eu vou expor a entrada dos túbulos dentinários. Eu vou aumentar a quantidade de fluidos, de umidade naquela região. E umidade não se dá com resina composta. Então, a aplicação do ácido fosfórico na dentina vai diminuir a energia dela, ela vai ficar com um astral lá embaixo. E o que a gente precisa fazer então para contornar essa situação e deixar o substrato favorável de novo? Aplicar o primer. Então, o primer para a dentina vai ser fundamental, porque vai ajudar a elevar o astral dela. O primer é o terapeuta da dentina, porque ele vai ajudar a dentina a melhorar o astral dela de novo para receber adesão. É uma viagem, tá? Mas funciona para você entender isso aí. Então, a energia de superfície tem que estar sempre lá em cima. A superfície dental limpa e com microaspereza tem uma maior energia de superfície. Por isso que a gente aplica o ácido fosfórico, porque eu quero limpar aquilo ali, né, o esmalte, e melhorar a energia de superfície dele. Se um material que tem baixa tensão superficial contaminar a superfície antes da aplicação do adesivo, por exemplo, sangue, saliva, óleo da caneta de micromotor, isso tudo são contaminantes que podem contaminar ali no momento da adesão, se eu não tiver com isolamento. Isso acontece muito, a gente às vezes não isola, e aí eu já condicionei, mas daí contamina de novo com sangue, com saliva, e aí o que vai acontecer? Vai diminuir a energia de superfície do substrato e o molhamento do adesivo vai ficar prejudicado, porque aquilo ali vai funcionar como uma barreira para a penetração do adesivo. E aí mais à frente eu vou dizer o que a gente faz quando essa situação acontece, tá? Bem, infiltração na rede colágena também é uma outra coisa que precisa acontecer para que a adesão aconteça. Então, olha lá, vimos que é importante ter molhabilidade, mas a energia de superfície também é importante, mas esse adesivo também precisa ter potencial de infiltrar essa rede colágena. Então, só o molhamento não é o suficiente para garantir que a adesão seja duradoura. Isso já foi questão de prova. Então, entendo, olha quanta coisa a gente está vendo que eu preciso para ter adesão. O adesivo precisa ter molhabilidade, ele precisa da energia de superfície do substrato alta e ele precisa ter capacidade de penetrar na rede colágena que eu expus, tá? Esses monômeros devem adaptar-se intimamente ao esmalte e infiltrar a rede de colágeno. Aplicamos o ácido, depois o que aconteceu? O colágeno ficou todo exposto. Agora o adesivo ele precisa ter essa capacidade de penetrar naquela malha, naquela rede de colágeno que foi exposta, para que a adesão aconteça, tá bem? Alguns monômeros acídicos com grupamentos fosfato ou carboxílicos têm o potencial de formar ligações químicas com o cálcio. Exemplo do 4-MeT. Como eu falei, existem monômeros que vão promover uma ligação química com o cálcio da dentina. Então, além da adesão micromecânica, vai estar acontecendo também essa adesão química. Um exemplo de monômero é esse aí, tá? Estabilidade hidrolítica também é um outro termo, uma outra coisa que esses adesivos precisam ter. Estabilidade hidrolítica significa que esse adesivo ele tem que ser resistente à degradação química pela água. Os adesivos devem ser hidrofílicos e devem ser resistentes à hidrólise. Então, o que vai acontecer? Eu falei para você que a resina ela é sensível à umidade,
né? O adesivo também é sensível à umidade. E aí, por isso que mais à frente a gente vai ver na classificação dos adesivos, a gente tem o primer, que tem um caráter hidrofílico, que ele vai ter afinidade com a água. Então, a partir do momento que eu expus aquela rede de colágeno, que eu expus a entrada dos túbulos, eu vou ter uma maior quantidade de fluidos ali, uma maior umidade. O primer, ele vai entrar primeiro, porque ele tem afinidade pela água. Então, ele vai preparar aquela superfície, vai evaporar um pouco daquela água, para que o adesivo propriamente dito, que tem uma característica mais hidrofóbica, ele tem fobia de água, possa entrar ali naquela região, entrar nas retenções que foram criadas, para que depois ele possa ser fotoativado e ficar ali bonitinho, tá? Então, os adesivos, eles devem ter esse caráter hidrofílico, porque eu tenho água no substrato, mas ao mesmo tempo eles devem ser resistentes a essa degradação que vai acontecer. Não está no capítulo, mas só para você entender como essa degradação acontece, a longo prazo, né, esses adesivos simplificados, ou seja, aqueles que começam a ter componentes misturados, né? Esse que normalmente a gente usa, que tem o frasco, que o primer e o adesivo estão juntos no mesmo pote, esses são chamados simplificados. Esses adesivos simplificados, eles não fazem uma camada hidrofóbica na dentina para impedir a passagem de água da dentina para aquela região entre a adesão e a resina composta. Eles não fazem essa camada hidrofóbica. A gente misturou tudo ali, primer e adesivo, e aí o que vai acontecer? Ao longo do tempo, a água que está presente na dentina, ela não é eliminada, ela vai passando, infiltrando essa camada de adesivo, e aí ela fica entre o adesivo e a resina composta, e aí começa problemas a acontecer, né? De cimentação, de restauração, sensibilidade, enfim. Isso tudo porque a gente não tem essa camada do adesivo, do sistema adesivo, com essa característica hidrofóbica, para impedir a passagem da água. Por isso que isso acontece com simplificados. Diferente do sistema convencional de 3 fases, onde eu tenho os componentes todos separados. Eu tenho o ácido separado, o primer é num frasco separado e o adesivo é num frasco separado. E qual é a vantagem disso? É que eu crio uma camada na dentina com um adesivo completamente hidrofóbico que vai impedir essa transição da água do sistema adesivo para a resina composta. Então, eu não tenho essa deposição de água entre essa camada do adesivo e da resina composta, como acontece com os adesivos simplificados, tá? Então, essa hidrólise, essa degradação química da camada híbrida pela água não vai acontecer nos sistemas convencionais, onde eu tenho os 3 frascos separados. E no autocondicionante de 2 passos também, onde eu tenho o adesivo puro num frasco separado. Isso só acontece nos simplificados, onde eu tenho primer e adesivo juntos no mesmo frasco, tá bem? Isso que seria dessa degradação química pela água. E aí, falando da smear layer, a smear layer é importante, ela vai se formar sempre, né? É uma camada de esfregaço, de sujeira, que vai ter diferença quantitativa e qualitativa de acordo com as técnicas do preparo e da instrumentação. Na dentina, essa smear layer fica impregnada na entrada dos túbulos dentinários e ela acaba diminuindo a permeabilidade dentinária, e isso seria até um efeito protetor, porque ela fica em cima da entrada dos túbulos. Então, de certa forma, essa sujeira, essa camada de esfregaço, ela vai diminuir a passagem de coisas para dentro do túbulo e a saída também. Então, ela diminui essa permeabilidade dentinária. Só que para adesão vai ser ruim. Então, para adesão, ela vai impedir a entrada de quem? Dos monômeros no interior dos túbulos dentinários. Então, se a gente quer uma adesão favorável, a gente vai precisar eliminar ou pelo menos modificar um pouco essa camada de smear layer, tá? E aí, para remover essa smear layer,
A principal técnica que a gente usa até hoje, que foi criada lá anos atrás, e a gente usa até hoje para adesão, que funciona muito bem, é a técnica do condicionamento ácido. E no esmalte, dependendo da concentração desse ácido, ele vai remover essa camada de smear layer. Então, o ácido fosfórico, ele remove completamente a smear layer, ele não modifica, ele remove completamente, porque a gente lava. Eu aplico o ácido e lavo, então ele vai remover completamente a smear layer e vai remover também cerca de 10 microns de esmalte, é muito pouquinho. Vai expor os prismas, criando uma superfície com alta energia, então uma superfície alto astral, muito favorável para adesão. Uma superfície retentiva, porque eu criei retenções, e o formato dela é de colmeia. Olha nessa imagem para ver se não lembra uma colmeia. Né? Várias entradinhas assim. Isso seria ali os prismas de esmalte, essas retenções criadas. Sem o ácido fosfórico, essa superfície fica completamente lisa. Depois da aplicação do ácido, ela fica assim, com essas retenções, com a camada dos prismas removida. Já na dentina, isso vai mudar um pouco. Enquanto no esmalte vai favorecer, aumentar a energia de superfície, já expliquei para você que na dentina, pelas características histológicas que ela tem, a aplicação do ácido vai ser diferente, vai responder de forma diferente. Então é mais sensível à técnica por conta da complexidade que ela apresenta. Esse condicionamento vai expor as fibras colágenas, a energia de superfície vai estar diminuída e para que eu consiga aplicar o adesivo e ele penetrar naquelas fibras e entrar nos túbulos dentinários, eu preciso ter um caminho para que isso aconteça. Se eu deixar essas fibras secas, elas ficam todas igual macarrão quando você tira da água e ele fica ressecado, ele fica todo colado, é igualzinho as fibras colágenas. Se essas fibras ficam secas, elas ficam todas colabadas, todas unidas uma à outra, e aí você não consegue com que o adesivo entre elas para molhar. Tenta jogar um molho de alguma coisa no macarrão desse que está ressecado. Você vai ver que o molho vai ficar retido na superfície e não vai escoar lá para o meio do macarrão. É a mesma coisa com as fibras colágenas. O adesivo não vai conseguir penetrar. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos deixar essas fibras úmidas. Então, começa a dificultar a técnica, porque eu preciso me preocupar em deixar a dentina úmida, para que o adesivo consiga entrar por todas as fibras e alcançar onde ele precisa, assegurando a formação da camada híbrida. Por isso que a dentina é muito mais sensível à técnica do que o esmalte. Procedimentos que afetam a adesão em relação ao tempo de condicionamento. O tempo de condicionamento, ele não vai ser igual para todas as situações, tá? Como exemplo aqui, a gente tem dentes permanentes que têm alto conteúdo de fluorapatita, dentes com fluorose, por exemplo, eles precisam de um tempo maior de condicionamento. E o autor não cita o quanto a gente deve aumentar. Então, a gente sabe que para a dentina é 15 segundos, esmalte é 30, mas ele não cita o quanto a mais eu devo aumentar, tá? Só diz que é preciso aumentar o tempo de condicionamento nesses dentes. E no caso dos tecidos que têm características aprismáticas, esse esmalte aprismático ele é mais resistente ao condicionamento. Então, por isso que eu preciso aumentar também o tempo de condicionamento no caso de dentes tecidos, porque tem essa característica de esmalte aprismático, tá? Também só um adendo que não está no capítulo, mas é um outro exemplo, dentes de pacientes idosos. Também a gente precisa deixar o condicionamento por mais tempo, porque são dentes que já têm uma quantidade de formação de dentina ao longo da vida muito maior, tá? São dentes que apresentam dentina esclerosada, que é uma dentina mais mineralizada, então também é uma situação em que o condicionamento precisa agir por mais tempo. Em relação ao enxágue e à secagem, se eu lavar de menos, isso vai prejudicar a minha adesão. A lavagem para remoção do ácido deve ser de 20 segundos. Ele também não fala sobre o jato de ar ou de água, ou só água, ele só fala que deve ser de 20 segundos. Então, a gente entende que um enxágue
abundante, deve enxaguar bastante, não é só até remover o azul do ácido. E o esmalte, ele deve estar completamente seco, diferente da dentina. O esmalte a gente vai secar completamente, e aí uma característica que a gente observa quando seca o esmalte é que ele fica completamente opaco, aquele branco opaco e poroso. Pronto, é uma característica de que eu condicionei bem o esmalte, que ele está seco. A dentina a gente não vai ver isso. A dentina, então, a gente deve deixar úmida por conta das fibras colágenas. Esmalte não tem fibra colágena, então não tem problema secar desse jeito. Já a dentina vai ter prejuízo se a gente secar dessa forma. E sobre a contaminação da superfície, que a gente já comentou, que também vai afetar a adesão. Quando tiver contaminação por sangue, saliva, óleo, essa superfície que já foi condicionada, ela vai ser lavada para remover esse contaminante e novamente condicionada por 10 segundos. Então, esse é o protocolo segundo o autor. Contaminou a superfície depois que você já condicionou, lava, remove o sangue, a saliva, o que for, condiciona de novo por 10 segundos. O sucesso dos adesivos vai depender de dois tipos de união: imbricamento micromecânico e ligações químicas com a dentina, ou ambos. Então, ou eu vou ter um adesivo que só faz imbricamento micromecânico, ou eu vou ter um adesivo que tem monômeros, que tem aquela ligação química com cálcio da dentina, ou eu vou ter um adesivo combinado, que tem essas duas atuações. Além disso, dessa imbricamento mecânico ou união química com a dentina, esse adesivo ainda precisa se preocupar em aderir à matriz resinosa das resinas compostas. Então, uma parte do meu adesivo vai estar aderida ao substrato, ao esmalte ou à dentina, e a outra parte do adesivo vai estar ligada à resina composta, tá? Então, é uma adesão aí, duas partes de adesão, uma com substrato, outra com material restaurador que eu estou colocando. Eles devem apresentar remoção ou dissolução adequada da camada de esfregaço. Então, ou ele remove completamente o sistema adesivo, tá? Não é o adesivo em si, propriamente dito, é o sistema. E aí o sistema envolve um ácido, envolve um primer e envolve o adesivo. Esse sistema adesivo, ele deve remover a camada de esfregaço. Existem sistemas que removem completamente e existem sistemas que apenas modificam a smear layer. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Ele deve promover a manutenção ou reconstituição da rede de colágeno. Ele deve ter bom molhamento. Deve ter uma eficiente penetração de monômeros naquelas redes de colágeno. A polimerização enquanto impregnado na estrutura dentária, então ele deve polimerizar. E copolimerizar com a resina composta. Então, essas seriam as características de um sistema adesivo. E aí, a composição de um sistema adesivo. Então, como eu falei, essas características não é do frasquinho do adesivo só, não. Eu estou falando do sistema. E aí, o que compõe esse sistema? É um condicionador. E aí, o condicionador, ele vai ser o ácido fosfórico, que a gente conhece. Esse ácido fosfórico, ele é um ácido forte e vai remover completamente a smear layer e dissolver os minerais, criando aquelas microrretenções. E aí, existe o primer autocondicionante, que tem ácido na sua composição, é um monômero ácido, não é o ácido fosfórico, é um monômero ácido, que tem um pH um pouco reduzido, que não vai remover a smear layer, porque nesse sistema a gente não lava. Então, ele não remove a smear layer, mas ele modifica, tá? Então, tem que ter um condicionador. Seja ele o frasquinho de ácido fosfórico que a gente já conhece, ou seja ele um primer ácido de um sistema autocondicionante. Nesse sistema, eu também tenho que ter um primer. E qual é a função do primer? O primer foi feito para a dentina. Lembra que eu falei que o primer é o terapeuta da dentina, porque ele vai aumentar de novo aquela energia da dentina que estava baixa? Então, o primer é quem vai manter a rede de colágeno expandida, vai remover o excesso de água para permitir que o adesivo propriamente dito consiga entrar naquela rede de colágeno. E o primer, para que evapore esse excesso de água, ele tem que ter um solvente.
E aí esse solvente pode ser água, pode ser etanol ou pode ser acetona. O primer, ele pode ter a capacidade combinada de condicionar e infiltrar a dentina. E aí, como eu falei para você, o nome disso é primer autocondicionante. Quando você ouvir o termo primer autocondicionante, eu estou querendo dizer, então, que dentro daquele frasco eu tenho um monômero acídico com potencial ácido, que não é o ácido fosfórico, mas é um monômero com potencial ácido, que vai modificar a esmerleia. Eu não digo que remove porque a gente não lava no sistema autocondicionante. Ele é um sistema simplificado que elimina essa etapa de lavagem do dente. Então, se eu não lavo, ele não remove, mas ele modifica aquela esmerleia. Ao mesmo tempo em que ele está fazendo a função do primer mesmo, que é reexpandir a rede de colágeno, evaporar a água para que o adesivo entre. E o solvente que está contido no primer, ou como eu disse, pode ser água, etanol ou álcool, e aí a água ela vai ser capaz de ionizar os monômeros acídicos. Então, onde tem primer ácido, o solvente vai ser água, porque a água tem esse potencial de ionizar esses monômeros. E o etanol e a acetona, eu falei álcool, é acetona, perdão. O etanol e a acetona apresentam uma melhor miscibilidade com monômeros hidrofóbicos e facilitam a remoção da água, melhor do que outros solventes, tá? E o adesivo propriamente dito, quando a gente fala adesivos, a gente está se referindo a tudo, mas o adesivo aqui é o adesivo mesmo, tá? O frasquinho de adesivo separado. Ele vai ter uma característica hidrofóbica. Então, hidrofóbica lembra fobia de água. O adesivo propriamente dito não gosta de água, por isso que o primer tem que vir antes, para eliminar aquela água para o adesivo conseguir entrar. Só que ao mesmo tempo, ele é muito mais hidrofóbico do que hidrofílico, só que ele tem que ter uma certa hidrofilia, porque ele vai precisar interagir com o primer da dentina, né? Então ele é muito mais hidrofóbico, mas ele ao mesmo tempo tem que ter ali uma pequena hidrofilia, segundo esse autor. Tem iniciadores nesse sistema, que normalmente é a clorforoquinona ou amina terciária quando é químico. E tenho partículas de carga que vão ser usadas aqui para reforço desse sistema e regularizar a viscosidade desse sistema adesivo, tá? E aqui a gente entra na parte de classificação dos sistemas adesivos. Tudo que a tabela é importante e aqui a gente vai entender como eles se dividem. Eu tenho ali de um lado o que ele chama de condicionamento ácido total prévio. Significa que, obrigatoriamente, para que eu possa usar esse sistema e para que ele funcione, eu preciso aplicar o ácido fosfórico no esmalte na dentina. Então, existe a etapa de aplicação do ácido e se eu passo o ácido, eu tenho que lavar. Então, aqui eu vou ter a aplicação de ácido e etapa de lavagem. Esse sistema que usa ácido, ele pode ser de dois jeitos. O chamado 3 frascos, onde eu tenho um frasco para cada coisa. Eu tenho um frasco que é a bisnaga do ácido fosfórico. Eu tenho um frasco que tem o primer. E eu tenho um frasco que tem o adesivo propriamente dito separado. Esse sistema de 3 frascos a gente chama também de quarta geração, tá? Então, vai começar da quarta, tá? Pensa assim, esquece as outras 3. Ele nem cita. Pensa que começa da quarta geração. Então, qual é o sistema mais antigo que tem? É esse de 3 frascos. O que a gente quer hoje é simplificar ao máximo a nossa técnica. Pensa que dá trabalho, né? Aplicar o ácido, lava, seca, deixa a dentina úmida, pererê, parará. Então, esse sistema é um sistema antigo. Por isso que ele vai ser lá de baixo, vai ser da quarta geração. Então, olha lá os passos dele. Condicionamento por 15 segundos, enxágua, seca, aplica o primer de 1 a 5 camadas, seca, aplica o adesivo, seca com jato de ar e fotoativo. Então, ele está explicando como usar esse sistema de 3 frascos.
Ainda nessa técnica de condicionamento ácido total, eu tenho um outro jeito de fazer isso, que é a técnica dos 2 frascos. Aí aqui eu já começo a simplificar um pouquinho. Lembra que eu falei, a nossa ideia é simplificar as coisas. Aí eles começaram a simplificar um pouquinho. Então, qual é o próximo sistema? É o que ainda usa ácido fosfórico como etapa separada, só que agora eu tenho o primer e o adesivo juntos no mesmo frasco. Eu vou chamar isso de 5ª geração. Aí aqui eu vou continuar com a etapa do ácido fosfórico, então aplico o ácido, lava, seca, deixa a dentina úmida. Aí agora eu vou aplicar um frasco que tem o adesivo e o primer juntos, no mesmo frasco ali. Aplico de 1 a 5 camadas, seca levemente, fotoativo. De um outro lado, eu tenho os adesivos, os sistemas adesivos chamados de autocondicionantes. Aqui eles já simplificaram muito a nossa vida, porque aqui a gente elimina a etapa de aplicação do ácido fosfórico, aquele tubinho azul. Eu não tenho mais isso. Eu elimino essa etapa e elimino a etapa de lavagem do dente. Então, se não tem ácido, também não vou lavar, tá? O autocondicionante é um sistema que ele, por si só, já condiciona o dente, já faz aquela modificação da esmearleia, da evaporação da água, da penetração do adesivo, ele faz tudo ao mesmo tempo. Eu posso usar esse sistema de 2 formas. Com um sistema que usa 2 frascos, e aí eu vou chamar de 6ª geração, onde eu tenho um primer autocondicionante, que eu aplico no dente, não lavo, seco com jato de ar e aí eu aplico o adesivo separado propriamente dito, adesivo puro, com característica mais hidrofóbica. Aplico essa camada, seco o fotoativo. E aí simplificaram mais ainda a nossa vida, botando tudo junto num frasco só, que é o chamado autocondicionante de frasco único, que é a 7ª geração. Nesse sistema tá tudo junto num frasco só, eu aplico, seco e fotoativo. Não preciso lavar, não preciso fazer mais nada, tá? Então, o mais antigão, que tinha 3 frascos, é a 1ª geração, que a gente vai chamar de 4ª. Falei pra você, esquece a 3ª, 2ª e a 1ª. Pensa que começa da 4ª. E a última, que é a mais simplificada de todas, que é o autocondicionante de um passo só, que tá tudo junto, é a 7ª geração, tá? Essa negócio de geração tem que saber, não tem jeito, tem que decorar isso. E aí, o autor fala que essa classificação por gerações é meio confusa, a gente se confunde às vezes, né? Então, apesar dela existir, estar no capítulo e ela pode sim aparecer na prova, existe esse outro jeito de classificar, que é só dizendo grupo dos sistemas de condicionamento ácido total e grupo dos sistemas autocondicionantes. E aí a diferença entre eles é: no condicionamento ácido total, eu tenho uma etapa de aplicação do ácido mesmo, então eu tenho que aplicar o ácido e lavar. Já no autocondicionante, eu não tenho ácido, eu não tenho etapa de lavagem do dente, porque agora eu tenho, na verdade, um monômero acídico junto com um primer, tá? Por isso eu chamo primer autocondicionante. E aqui tá ilustrando para você entender melhor então como isso funciona. Olha lá, 4ª geração de 3 frascos, a 5ª geração 2 frascos, e aí dos autocondicionantes eu vou ter a 6ª geração com 2 frascos e a 7ª geração com um frasco só. Aí preste atenção ali na 7ª geração, que tem duas coisas ali, né? Porque existem fabricantes que colocam tudo junto num frasco só, chama all-in-one, de um frasquinho só tem tudo junto. Mas existe fabricantes que colocam esses 2 componentes, o primer ácido e o adesivo, eles estão no mesmo frasco, mas estão separados por como se fosse uma película. Então é o mesmo frasco, mas eles estão separados por uma película. E aí no momento que eu vou usar de fato no dente, ele rompe essa película, como se rompesse isso, e aí os 2 componentes se misturam ali dentro, e aí com o próprio pincel que já vem no frasco, eu passo no dente. Então, enquanto eu não estiver de fato usando no dente, eles estão separados na embalagem.
E aí, quando eu faço esse rompimento, eles se misturam ali e a gente consegue passar. Então, existem 2 jeitos aí desse de 7ª geração, tá? Por isso, o desenho. Os adesivos autocondicionantes, então, eles têm esse primer ácido, que é um monômero ácido. E esse monômero, ele tem diferentes graus de acidez. Eu posso encontrar um primer ácido com uma acidez forte ou moderada. Aqueles que têm um pH baixo vão ser chamados de monômeros com pH forte. E eles vão apresentar um mecanismo de adesão, resultados que vão ser bem semelhantes àqueles que a gente usa o ácido fosfórico mesmo no dente e lava, né? Então, os resultados desses de pH forte são bem parecidos com os sistemas adesivos convencionais de 3 passos. Já os moderados têm um pH igual a 2 e eles dissolvem a hidroxiapatita de forma parcial e não totalmente. Eles modificam, eles são mais fraquinhos, digamos assim, nessa remoção da hidroxiapatita. Quanto ao uso clínico dos adesivos, aqui ele dá algumas indicações. Então, segundo esse autor, quando eu estiver fazendo núcleos de preenchimento, o preferível é usar um sistema de 3 passos. Então, seria aquele convencional, onde eu tenho as 3 coisas separadas. Quando eu estiver fazendo restaurações indiretas, cimentando restaurações indiretas de anteriores e posteriores, eu uso o convencional de 2 passos. Quando eu estiver fazendo cimentação de facetas, um convencional de 2 passos. E aí, vai falar uma coisa aqui. Por que não é interessante cimentar uma faceta com autocondicionante, por exemplo? Lembra a história do pH? O pH desses monômeros ácidos dos sistemas autocondicionantes é um pH fraco para o esmalte. Então, aquele monômero ácido ele não vai criar retenções legais para o esmalte. O esmalte é muito mineralizado. Eu preciso de um ácido forte para criar as retenções legais no esmalte. E facetas são cimentadas geralmente em que substrato? No esmalte. Então, quando eu estiver cimentando facetas onde o substrato é integralmente esmalte, o mais interessante é que eu use um sistema que tenha ácido fosfórico como uma etapa separada. E aí ele colocou aqui um convencional de 2 passos que justamente tem esse ácido fosfórico como etapa separada, pode ser utilizado. Já em dentes posteriores, eu posso usar um autocondicionante de 2 passos, porque dentes posteriores, normalmente, o substrato que a gente vai estar aderindo é dentina. E aí, na dentina, esse monômero acídico já funciona melhor. Os resultados de adesão de sistemas autocondicionantes para a dentina já são legais, esses resultados. E aí, por isso, essa indicação do autocondicionante de 2 passos para dente posterior. Pinos estéticos e restaurações cerâmicas, ele faz a indicação do autocondicionante de 1 passo com o sistema de ativação dual. E por fim, vamos falar sobre os cimentos resinosos, que também envolvem etapas de adesão. O cimento resinoso é uma resina fluida. E para que eu use esse cimento resinoso, eu preciso fazer esse preparo do dente, tá? Esses cimentos eles podem ser quimicamente ativados, só fotoativados ou com a união das 2 coisas, que a gente chama de duais, que eu vou ter uma parte quimicamente ativada e vou ter uma parte que só vai ser ativada quando eu colocar a luz. Para a cimentação de facetas, um cimento fotoativado é preferível. Então, de novo, as facetas normalmente são cimentadas em esmalte e são extremamente finas e translúcidas. E um cimento resinoso fotoativado, ele não tem amina terciária. A amina terciária é um componente químico que está presente nos sistemas químicos, porque ela vai se ligar a um outro componente para fazer a polimerização química. Nos sistemas de cimentos resinosos fotoativados, a gente só tem a canforoquinona, que aí vai ser ativada pela luz e a polimerização vai acontecer. E aí, por não ter amina, esses cimentos fotoativados puramente, eles não vão amarelar com o tempo, porque o problema da amina é que ela, a longo prazo,
começa a alterar a cor desse cimento. Então pensa, se eu faço a cimentação de uma faceta que é extremamente translúcida com cimento químico ou dual que tem amina, a longo prazo a gente vai observar a alteração de cor daquela faceta, porque o cimento que está embaixo começou a oxidar por conta da presença dessa amina, então começa a alterar a cor. A faceta é extremamente translúcida e isso aí vai transparecer. Por isso que para facetas a indicação é o fotoativado puramente, por não ter a presença dessa amina terciária. Já os cimentos autoadesivos não são recomendados para cimentação de aparelhos fixos porque exibem valores baixos de resistência de união. Os autoadesivos, a gente tem uma outra classificação aqui, são duas classificações. Eu posso ter um cimento que é quimicamente ativado, fotoativado ou ativação dupla, que é a classificação quanto à forma de polimerização do cimento. E tenho cimentos que são chamados convencionais ou autocondicionantes, que é quanto à forma de preparo do substrato que ele tem. Então, os convencionais exigem uma preparação prévia do substrato. Eu vou precisar de um sistema adesivo. Eu vou precisar aplicar o ácido, aplicar o primer, aplicar o adesivo no dente antes de colocar o cimento resinoso. Mas existem cimentos resinosos que são autoadesivos. Então, ele por si só já faz esse preparo do substrato. Um exemplo é o 7PP, por exemplo. O 7PP é um cimento autoadesivo. Eu não preciso fazer nada no dente. Você só precisa fazer o preparo da peça. Fez o preparo da peça cerâmica, você bota o cimento ali, bota direto no dente, o dente claro, limpo e seco. E ele já tem aqueles monômeros ácidos dentro dele, já tem o primer, já tem o adesivo, já tem tudo para preparar o substrato no momento que ele entra em contato com o dente, tá? Só que esse autoadesivo, lembra, um cimento autoadesivo tem monômeros ácidos com pH um pouquinho fraco. E brackets de aparelhos fixos normalmente são colados em que substrato? Esmalte. Então, significa que esse ácido fraco não vai ter uma resistência de união tão legal nesse esmalte. Porque o esmalte é muito mineralizado e ele não faz uma desmineralização legal desse substrato. Então, para cimentar brackets de aparelhos fixos, o mais legal é um cimento resinoso convencional, onde eu tenho que aplicar o ácido fosfórico propriamente dito como uma etapa separada. Ok?